Olá! Hoje, no Meio Ambiente em Debate, vamos conversar sobre a COP28, que aconteceu em Dubai, logo após a nossa vinheta. Olá! Bom, hoje estamos aqui para falar sobre a COP, né? Mais um debate que teremos referente, então, a essa conferência do clima realizada pela ONU, onde anualmente se reúne governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas para debater a questão das mudanças climáticas, né, o impacto aí causado pelo homem no planeta e no clima. E hoje, então, nós estamos aqui com o Talden, com a Ionara e com o Guido. Bem-vindo a todos. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente para a gente começar aqui mais um debate. Vamos lá, Posso Ionara, começar? vamos lá, por favor. Eu sou Ionara Leal, conhecida de todos que estão aqui, ouvidora da Comissão de Direito Ambiental da OAB-PB, advogada da Superintendência de Administração do Meio Ambiente na Paraíba, SUDEMA, e fui nomeada recentemente membro correspondente da Comissão Permanente de Meio Ambiente de São Paulo, né? Estive na Copa e a gente tem algumas questões para tratar aqui nessa nossa conversa informal. Maravilha. Bom, deixa eu falar então. Eu sou Guido Lemos, eu sou secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, professor titulado do Departamento de Sistemas de Computação da Universidade Federal da Paraíba, e aí no programa de pós-graduação, está trabalhando com pesquisas no uso de tecnologia, considerando aí o uso de tecnologia em problemas relacionados ao meio ambiente, mais especificamente pagamento de serviços ambientais, usando contratos inteligentes, blockchain e processamento de imagem. Bom dia, meu nome é Talden Farias, advogado, professor de Direito Ambiental, e participei da COP junto com a Ionara, com o Guido, com a Renata, né? Participamos inclusive juntos de eventos, né, da própria COP, e através sou orientador de Ionara no mestrado em Direito pela UFPB, exatamente que ela trabalha nessa linha, né, de blockchain, de usar a internet, né, para prestar serviços ambientais. Então, foi um casamento, né, digamos assim, essa pesquisa do direito com a tecnologia, né, quer dizer, a área do Guido, né, que é referência na área de computação, né? Então, em linhas gerais, é essa a nossa apresentação, tá? E é um prazer estar aqui. Não, maravilha. Bom, acho que a nossa experiência, né, na COP no final do ano em Dubai, acho que foi muito bacana, foi muito rica, né? Eu tenho algumas percepções, mas eu queria que a gente conversasse, discutisse um pouco e queria escutar de vocês. Quais foram aí os principais pontos, de acordo com o ponto de vista de cada um, que foram discutidos na COP e como que está o Brasil em relação a essas questões que foram discutidas? Bom, Renata, eu tive a oportunidade de participar de muitas reuniões no Pavilhão Brasil e no da Amazônia. E, evidentemente, essa COP foi a COP da transição energética, né? Foi a COP dos povos indígenas, que, para mim, foi uma surpresa, eu não esperava encontrar tantos indígenas lá. E também a COP do florestamento, sobretudo com uma grande ênfase na Amazônia, né? Porque é o bioma dos olhares mundiais, e é o carro-chefe do Brasil nas questões do combate às mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente viu uma investidura muito grande, né? Um impulso muito grande na questão da transmissão energética, que eu acho muito válida, porque a gente tem muitas atividades produzidas a partir de combustíveis fósseis, mas que não é o caso do Brasil. Então, a pergunta é sobre a COP como um todo, não como o Brasil,
e eu penso que os desafios de todos os países que são signatários é justamente compatibilizar essa questão da preservação de florestas, porque é o maior sumidouro de CO2 do mundo, né? Depois seguido dos oceanos, mas o maior emissor são os combustíveis fósseis e essa culpa, isso não fica a cargo do Brasil, muito embora no Brasil a gente tenha uma aparição muito grande de usinas fotovoltaicas, parques eólicos, né? E aí eu louvo porque essa questão do meio ambiente há muito tempo que não pode ser tratada de forma cartesiana, ela não pode ser tratada de forma apartada, não existem fronteiras para as mudanças climáticas, e apesar de nós não sermos os principais contribuintes, mas se temos um terreno propício, uma área propícia, a gente tem que trabalhar nisso, mas nunca esquecendo que o carro-chefe do Brasil é reflorestamento, é pagamento por serviço ambiental, é angariar fundos para que se possa pagar por essa preservação. Então, eu percebi que essa COP foi muito voltada para a questão da transição, e aí sem deixar de lado a questão da produção de combustíveis, a atividade através de combustíveis fósseis, porque tem atividades que humanamente impossível que sejam realizadas a partir de energias verde, eólica, de fotovoltaica. Então, o desafio é a gente conseguir combinar tudo isso, harmonizar tudo isso. Uhum. Perfeito. Eu acho que realmente é isso, né, Yanara? A questão da transição energética ficou muito evidente, até era uma contradição, porque a gente estava num país com uma forte aí, influência do petróleo, né, economia praticamente toda pautada aí pelo petróleo, mas se colocava muito essa questão da transição energética. E um ponto que você mencionou, até dando um gancho aí já para o professor Guido, porque acho que é um pouco, né, talvez aí do trabalho, e até para o Talden, que foi um pouco objeto do painel que a gente participou, a questão do pagamento por serviços ambientais. Eu, particularmente, não imaginava que seria tanto comentado, né, tanto debatido essa questão, como um mecanismo aí facilitador para se atingir os objetivos postos, né? Então, queria escutar aí um pouco agora do professor Guido e do Talden essas questões também, por favor. Ok, então, começando pelas impressões gerais, né? Que é um evento gigantesco, né? Milhares de pessoas, sei lá, centenas, talvez até milhares de debates acontecendo em paralelo. É realmente o maior evento, assim, em termos de energia, de coisas acontecendo simultaneamente que eu participei, né? E aí tem algumas coisas de sentimento, assim, primeiro, eu acho que começou a se enfrentar de maneira mais agressiva a questão de combustível fóssil, né? Porque, inclusive, a gente estava num país que é um grande produtor, né? Porque a economia deles gira em torno da venda de petróleo, né? E eles estão num processo forte de reestruturação, de tentar ali sair, né? Sair da dependência, né? do petróleo para serviços, para turismo, investindo pesado em energia renovável também. Então, tem uma mudança de estratégia que, no caso específico lá dos Emirados Árabes, a gente observa, né? E foi central ali o debate em torno disso na COP. Agora, eu acho assim, do ponto de vista de geral também, que a gente tinha as metas lá de 2026, né? De adaptação global, foi feita uma revisão e alguns pontos eu acho que merecem destaque. Assim, acompanhando a programação e o que estava sendo discutido lá, a gente vê que tem uma estruturação melhor, assim, a criação de estruturas, frameworks, para que os países se enquadrem, gerando planos nacionais, com estratégias de monitoramento, de avaliação, a parte de financiamento também, né? Tinha uma promessa ali de investimento de 100 bilhões que nunca aconteceu. Aí a gente assim, se falou lá foi de investimento da ordem de trilhões de dólares, mas apesar do debate do Brasil, depois eu entro nessa questão de pagamento de serviço ambiental, porque nós
o Brasil se coloca como um grande prestador de serviço ambiental, porque nós temos realmente muita área preservada, e se o mundo, né, depende dessa área preservada, o mundo vai ter que investir, vai ter que ajudar o Brasil a continuar preservando, porque a tendência natural, né, para quem está lá no campo, é desmatar para a pecuária ou desmatar para a agricultura. Então, essa questão de financiamento, assim, o Brasil colocou forte, né, essa demanda, cobrou esse compromisso, mas assim, o meu sentimento foi que os países que têm riqueza acumulada, têm planos agressivos, mas para investir neles próprios, na sua transição energética, etc., no sentido um clima muito favorável de transferência de recursos para países em desenvolvimento, né, como no caso do Brasil. Aí isso, né, coloca uma situação que o Brasil vai ter que resolver essa questão, porque é uma questão do mundo, mas é uma questão nossa também. A gente já está passando por um processo acelerado de mudança climática que tem impacto forte no nossa principal fonte de riqueza, que é a agricultura e a pecuária, né? Então, se não houver um processo rápido de conscientização, né, principalmente esse setor, que é o setor onde o conflito realmente se torna, né, vida real, né? Desmato ou preservo, e preservando eu garanto água, eu garanto uma certa estabilidade no clima. Então, essas pessoas precisam ser incentivadas, né? Então, entra nessa questão de pagamento de serviços ambientais, a gente tem a legislação se estruturando, certo? E junto com a estruturação da legislação, a academia vai reagindo, né? Discutindo o problema e pensando soluções para, assim, tornar esse processo de pagamento de serviços ambientais transparente, seguro e escalável, né? O ideal é que seja uma coisa absolutamente simples de fazer. Você pega ali, entra no aplicativo, e você tem a segurança de que você está fazendo um investimento, e esse investimento está indo realmente para onde tem que ir, certo? E quem está prestando o serviço, né, consiga se beneficiar, porque hoje a gente tem uma estrutura meio focada em grandes prestadores de serviços. São grandes projetos de 10 mil hectares para cima, né, que conseguem ali vender crédito de carbono, etc. O grande desafio é ir para o pequeno proprietário, para aquele cara que tem ali uma reserva pequena, mas que precisa de ajuda, que custa, né, dinheiro para preservar. Não é de graça. Então, acho que a minha impressão é essa. A gente realmente começou uma discussão mais forte, está ficando claro para todo mundo que, se não fizermos nada, a gente vai entrar num processo exponencial aí de desequilíbrio. Então, muita gente já está conscientizada, mas esse muita gente ainda é muito pouco. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que, pegando um pouco esse gancho aí dessa sua última fala, acho que as pessoas até sabem, né, mas acho que pouco estão dispostas a mudar alguns comportamentos, né, ou, de repente, fazer escolhas por produtos que realmente tragam essa diferença aí, né, para o meio ambiente. Então, eu acho que é um pouco... Tem a questão do conhecimento, sim, da conscientização, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais conscientizadas, o que falta é essa mudança de chave, né? É o quanto eu estou disposto a contribuir, a fazer a minha parte, pensando nas questões climáticas, porque ninguém quer mexer com o que já está acostumado, né, professor Guido? Eu acho que tem essa questão também, né? Então, mas muito bem colocado, tanto a Yanara quanto o Guido, perfeito. E Talden, agora queria escutar um pouquinho de você. Não, eu gostei muito, né, da fala do Guido, e eu acho que, além dessa coisa da ênfase, né, do grande, né, produtor, vamos dizer assim, do grande contribuinte, né, e que tem que ser mudado, né, tem que ter os serviços ambientais para o pequeno e para o médio, existe também outro problema, que é o seguinte: a ênfase na recuperação. Ou seja, alguém que degradou e que vai recuperar aquilo que foi degradado, tá? Mas assim, e quem manteve? Essa é outra discussão também. Muitas vezes, assim, aquela área que tem um passivo ambiental, ela é mais valorizada do que a área que... Áreas já preservadas, né? Preservada, isso.
A área que foi preservada, normalmente, é muito mais interessante do ponto de vista de biodiversidade, tá, do que uma área que foi totalmente desmatada e é recuperada. Tá? Obviamente, isso tem uma importância ecológica, social, econômica, tal, mas assim, essa ideia, esse projeto aí desenvolvido pelo Guido, essa ênfase também, de dizer, olha, eu acho, inclusive, que quem preservou tem mais valor do que quem recuperou, e claro que a recuperação é uma coisa importantíssima, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ser colocada, né? Porque, claro, a COP, Renata, a gente estava lá, assim, é um evento gigantesco, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue acompanhar tudo, é uma coisa assim que só quem vai lá que consegue entender. Mas o fato é o seguinte, é que o Brasil é um país de referência dessas discussões, pelo tamanho que ele tem, pela história que ele tem, mas também porque ele é detentor de água, de biodiversidade, de florestas. Então, isso naturalmente o torna líder, né, nessa discussão. E ele tem tudo para talvez ser o país mais beneficiado dessa transição energética. Tá? E aí ele tem que se preparar, criar os mecanismos jurídicos, criar os mecanismos políticos para se beneficiar. E, sem dúvida, essa questão do pagamento, da remuneração, de quem preserva, né? De quem recupera também, isso aí é um tema estratégico, eu diria, porque, olha só, está sendo discutido no Senado, em regime de urgência, a questão da economia circular. Então, é uma transição energética, mas é uma transição da própria economia. Então, o quanto custa, né, o ar que a gente respira, a qualidade de vida. Então, isso vai ser tudo. Ou seja, essa é a economia do futuro, que não está tão distante. Então, a COP, né, serve como um grande start disso daí, até porque, pela primeira vez, né, constou a questão do fim, né, da transição para o fim dos combustíveis fósseis, né? E tivemos um texto muito melhor do que o esperado, certo? Na COP, né? Exatamente porque houve vamos dizer assim, um descrédito, né, muito grande, porque Dubai, né, os Emirados Árabes são, né, produtores de petróleo, então todo mundo dizia, olha, essa COP não vai dar em nada. Na verdade, foi extremamente positiva, né? Então, e aí a importância da gente discutir esses projetos na ponta e também colocar, né, o pequeno, o médio, né, o que recupera, o que preserva, tá? Então, é importantíssima essa discussão. Não, perfeito. E acho que assim, essa é uma observação que acho que vocês três fizeram, né? Realmente, acho que a grandiosidade da COP, acho que só quem estava lá para conseguir, não sei nem se entender, né? Mas tem um pouco dessa percepção da grandeza, dos inúmeros eventos acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente ficava até meio perdido, né? O que acompanhar, aonde acompanhar, e até tentar conciliar para as coisas não serem tão distantes, porque às vezes a gente não conseguia chegar. Então, realmente, né, essa questão aí do texto final, a expectativa por ser em Dubai, pela essa tradição do petróleo, o texto também não saía, né, Talden? Eu nunca, assim, eu não cheguei a acompanhar outras COPs, mas a gente ficava até assustado, porque a gente foi dormir, cadê esse texto? Acordamos, cadê esse texto, né? E parece que realmente viraram a noite aí para se chegar num texto final. E essa questão do Brasil como o protagonismo, mas o protagonismo talvez aí por conta do histórico do país, mas mais ainda por conta dos recursos naturais que a gente detém e que, de fato, a gente precisa dar um tratamento adequado a isso, né? Legislação a gente tem bastante. A gente escutou muito falar de novas normativas, né, ou de novas agendas aí que seriam criadas pós-COP. Algumas a gente até saiu, tá? E agora, como você bem lembrou, a questão da discussão da economia circular em caráter de urgência. Mas eu queria escutar também, né, fazendo esse gancho,
qual os possíveis impactos, né, que esses acordos aí resultantes da COP, eles terão na legislação ambiental brasileira, nas políticas relacionadas ao meio ambiente, e essas oportunidades e desafios aí do país para enfrentar na questão dessa agenda da economia verde. Vou voltar aí com você, Yanara. Olha só, Renata, eu piso muito na questão da transição energética aqui no Brasil, porque a gente não tem uma legislação, né, que discipline a implementação desses parques eólicos, dessas usinas. Então, a gente precisa urgente, né, essa agenda, ela impulsiona mais ainda, não só a agenda, mas como a aparição desses complexos aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste. Então, isso tende, né, é algo sem volta, uma legislação, principalmente políticas públicas que disciplinem, porque a gente tem problemas assim, digamos, principiantes para a implementação desses complexos, a respeito, por exemplo, do distanciamento de uma hélice para outra, do distanciamento das residências, né, da questão dos impactos. A gente agora, a Paraíba foi o primeiro estado no Brasil a adotar a consulta livre prévia informada que desde lá eu acho que de 89, se eu não me engano, da OIT 169, que era uma imposição não só para as atividades de energia, mas para qualquer atividade que de forma direta ou indireta impactasse nessas comunidades tradicionais. Então, assim, apesar do Brasil ser o país da legislação, e frise-se, a melhor legislação que existe ambiental, sem sombra de dúvida, mas a gente sempre está evoluindo. E, repito, não é o nosso carro-chefe, mas temos mecanismos e temos biodiversidade para isso, vento e sol, e por que não é? Como a gente sempre fez, sempre os países em desenvolvimento pegavam as atribuições daqueles que poluem muito, e está certo, porque a gente também se beneficia, usufrui do que a China produz, enfim. Então, eu acredito que, com a questão forte da transição energética, uma legislação e políticas públicas que são emergenciais, sabe, e tem que aparecer logo, são essas para regulamentar a forma de implementação e dos desafios que o licenciamento ambiental vem encontrando para a aparição tanto dos parques eólicos quanto das usinas fotovoltaicas. Tá, perfeito. É um ponto realmente aí importante, né? Essa questão dessa regulamentação, porque a gente vê uma energia renovável que vem sendo utilizada há bastante tempo. Não dá para falar que não tem conflitos, né? Conflito aí talvez com algumas comunidades, conflito até em relação ao próprio meio ambiente, aonde elas são instaladas, porque se a gente vai para o Nordeste, a gente vê instalação muito, né, próximo a dunas, a praias, até por conta ali da característica do vento e tudo mais. Então, realmente, aí uma regulamentação, de uma maneira geral, talvez seria realmente importante esse viés, esse olhar, né? Bom, professor Guido, agora queria escutar de você. Eu acho assim, oportunidades, né? Acho que o Brasil, por conta do estoque de ativos ambientais, né, tem uma área muito grande ainda preservada, a gente vê esse movimento, né, de tentar liderar o processo. Então, tem um espaço aí de liderança nessa agenda ambiental. Essa liderança e essa condução de regras e debates e discussões, quando a gente olha para o Brasil enquanto brasileiros, em que isso nos beneficia? Principalmente na atração de investimentos, porque se a gente aparece no evento como a COP, como um país que está preocupado com o meio ambiente, que está trabalhando para evitar, né, degradação do meio ambiente, então a gente acaba se posicionando como um local estratégico para investimentos. Então, assim, esse trabalho de relações internacionais, político, né, concretamente ele se reverte em atração de investimentos. Aí, bom, como a gente ainda tem muita área que está preservada, trabalhar forte, né, em incentivo à pesquisa, à inovação nessa área, para a gente conseguir, né,
tornar, né, esse ativo, que seja, uma área de terra, para quem mora ali, para quem vive ali, uma coisa sustentável, que o cara consiga, né, preservar, mas ao mesmo tempo conseguir sobreviver, ter uma renda suficiente, né, para suas necessidades ali, para atender sua demanda em termos de necessidade de alimentação, de educação, de lazer, etc. É um grande desafio para o país, mas quando a gente olha para os países da Europa, América do Norte, etc., eles praticamente destruíram tudo que eles tinham de reservas naturais. Então, eles não têm a oportunidade que a gente tem aqui de ter essa economia verde, né, de fazer essas coisas acontecerem. Isso não é fácil, assim, tem um custo, né? O país realmente é aquela história, é a escolha de o que eu faço com o meu dinheiro. Porque falar é muito fácil, todo mundo defende, é uma agenda sempre positiva. Agora, quando você tem que pagar por um produto que é mais caro, quando um proprietário de terra, um dono de uma indústria, né, tem que investir, gastar mais para ter um negócio verde, aí é que a coisa realmente, o calo aperta e aí as políticas e a legislação tem que direcionar e tem que, de certa forma, incentivar, mas eventualmente até obrigar as pessoas a seguirem por um caminho, porque a gente está chegando, né, num lugar, num ponto de aceleração exponencial do desequilíbrio. E tem um ponto de inflexão ali. Passou dali, eu acho que a gente não consegue mais voltar para o ponto de equilíbrio, para o ponto que a gente está vivendo hoje, né? Nessa coisa de clima. E aí tem mudança de cultura, que não é fácil, certo? Isso que a gente está fazendo aqui, esses parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu projeto, né, de ter uma ação de comunicação estruturada, focada nesse tema, porque só com muita informação, repetição, 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 as pessoas vão absorvendo essa informação, vão assim, prestando atenção no que está acontecendo, né, que é uma questão de sobrevivência, e não é uma questão, é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do Brasil. Não, cada um de nós tem que, dentro do seu limite ali, de escopo de atuação, tem que agir, né, tem que eventualmente investir, tá? Então, é isso, a gente precisa martelar na cabeça das pessoas que isso é um problema, criar cultura, e aí tem essas coisas de investimento em inovação, qualificação de mão de obra. Aí o Brasil tem uma grande, assim, tem um desafio que é ser competente nisso, no ajuste de legislação, nos investimentos necessários, na criação de cultura, né, ações aí de comunicação, mas a gente, se fizermos o dever de casa, temos chance aí de ser um líder mundial nesse mercado verde. Não, maravilha. Professor, eu acredito muito, né, realmente nisso que você falou, que a gente precisa conscientizar, né, e acho que esses debates, essas conversas, acho que são super importantes para a gente discutir assuntos que realmente são importantes. E esse ponto aí, né, sobre a inflexão, se dá tempo, né, até onde a gente... as nossas ações, até de repente você chegar num ponto do não retorno em relação aos efeitos aí do clima, das mudanças climáticas, é algo que me preocupa e vira e mexe, às vezes eu me pergunto, né, o quão próximo estamos desse ponto de inflexão, de repente não se dar mais tempo de fazer algo para se evitar esses efeitos das mudanças climáticas, porque cada vez mais, cada ano, a gente se depara com eventos mais significativos em relação ao meio ambiente, e é muito rápido, né? É assustador. Ano passado, inúmeras ondas de calor, eu estava vendo hoje a previsão do tempo para os próximos 10 dias, e aqui, pelo menos no estado de São Paulo, para a semana que vem, pelo menos está... Assim, não tem alerta de onda de calor, mas eu não considero normal você ter 33 graus, né, no mês de março, no estado de São Paulo, né? Então, para mim, é uma outra onda de calor aí para a próxima semana. Recentemente, a gente teve aí em Porto Seguro um vendaval, e essas situações se repetindo no Brasil como um todo, né? Então, às vezes eu faço esse questionamento, e essa questão de
tentar levar esse conhecimento para as pessoas é importante, porque até outro dia, né, uma pessoa do meu círculo muito próximo até fez essa pergunta: mas será mesmo que essa mudança climática é fato, né? Não é algo trazido? Então, até eu me assustei, eu falei, eu podia Renata, esperar talvez essa pergunta de qualquer outra pessoa. mas, olha, deixa eu te interromper. Inclusive, tem um estudo da ONU que fala que, ainda que todos os países signatários do Acordo de Paris consigam cumprir suas metas, ainda que consigam, que eles não estão conseguindo, a gente não está conseguindo chegar, a gente vai experimentar temperaturas altíssimas. E isso já é perceptível aqui. Você falou São Paulo é frio, Nordeste é quente, mas essa época do ano aqui, quando eu era adolescente, costumava chover e era um climazinho bom. Nunca o friozinho de vocês aí de São Paulo. Eu estava assistindo no JPB, que é o jornal local daqui, acho que foi ontem, as escolas municipais, que o governo do estado, na época da pandemia, se antecipou e climatizou as salas de aulas. Mas alguns municípios não conseguiram fazer isso em tempo hábil e não está acontecendo aula. Então, assim, os alunos não podem assistir aula porque o clima é insuportável dentro das salas de aulas. Então, assim, não é será que isso vai acontecer? Isto já está acontecendo. Já está acontecendo. Entendeu? É verdade. Você sabe que há 15 dias atrás eu tive a oportunidade, eu fui para o Ceará, Piauí e Maranhão, né? E os 3 estados, a conversa era a mesma. Estávamos esperando a chuva desde janeiro, né? A chuva atrasou 2 meses para acontecer. Então, estamos com receio do impacto disso no decorrer do ano, porque já éramos para estar com um nível de água maior nas represas, nas lagoas, e não estamos, né? A gente não sabe o que esperar da chuva para este ano. Então, foi uma coisa também que me chamou a atenção, né? Essas mudanças que está perceptível para todo mundo, né? Bom, Talden, voltando aí nas questões aí, né, que a gente estava colocando das oportunidades aqui para a promoção de uma agenda verde para o Brasil e da questão da legislação ambiental brasileira nas políticas relacionadas aí para as questões ambientais, né? Quais os impactos que você observou aí da COP para a nossa legislação ou o que a gente aguardar ainda de legislação aí de alteração para o futuro? Olha, Renata, eu acho que a gente está nessa COP28 dando um start para a COP30, que será realizada no Brasil, em Belém, e que é uma COP que tem toda uma expectativa em torno dela, tá? Então, acho que a gente está numa contagem regressiva e muita coisa vai ser fechada na COP de Belém. E aí eu queria destacar, além da declaração dessa COP, né, que fala especificamente na transição energética, na redução do consumo, né, de combustíveis fósseis, aí nós tivemos a consolidação da avaliação global, que foi feita, né, que é um panorama, né, de como está sendo a aplicação, né, das regras climáticas, do Acordo de Paris, por parte de cada país, e a consolidação do fundo de perdas e danos. Então, durante a própria COP, isso foi fechado, foi finalizado, vários países já colocaram muito dinheiro lá, com destaque para a Noruega, mas a Alemanha colocou, o Japão colocou. Então, é um dinheiro e mais dinheiro entrou ainda depois, né? Então, é um dinheiro que vai ser aplicado sem uma garantia, sem um retorno, claro, dentro de uma perspectiva, de um projeto que seja interessante, exatamente porque, como eu gosto de falar, não é apenas uma transição energética, é uma transição econômica, tá? Então, chega até a ser, assim, eu até faço essa pergunta, poxa, imagina alguém há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás falasse para mim, olha, você vai ser pago para manter uma árvore, uma floresta, cuidar de um lago, de um rio, que soa até poético, né? Porque assim, a economia rimando com a ecologia, né? Mas exatamente a partir desse prefixo comum, né? Oikos, né? Nossa casa comum, né? Então,
A ideia é mudar a mentalidade, e aí os serviços ambientais, eles são, digamos assim, o carro-chefe, né, nessa transição econômica, né? Então, você mudar a lógica da economia, você começar a remunerar esses comportamentos que são climáticos, né, interessante, né, do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de biodiversidade. E aí a questão climática é a questão central. E é importante também, assim, uma coisa que particularmente me incomoda, né, porque tem alguns discursos que são assim, olha, a COP demora, porque vai ter uma discussão daqui a 2 anos, porque tudo isso não foi resolvido ontem, né? Quer dizer, é um discurso do pensamento mágico, porque o direito internacional é direito, é política, então tudo isso leva tempo. Então, não é o ideal, é o que é possível fazer. Então, tem aquele discurso assim de uma rapidez que todo mundo gostaria que existisse, mas na verdade não tem como existir. E tem, no outro extremo, a ideia que, olha, mas tudo que a gente fizer não adianta, porque já passou, né? Teria que ter. Tá entendendo? Então, assim, esses discursos, eles, embora diferentes, mas eles levam a ideia de não fazer nada. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, claro, dentro, e é uma transição econômica. E aí a gente vai mudar a lógica, né, das relações econômicas, a lógica não só da energia, de tudo, né? Então, eu particularmente gosto muito dessa ideia de pagamento por serviços ambientais. Eu acho assim até poético, tá? Porque assim, imagina, né? O que é que eu pensaria disso? Enfim, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, é uma coisa absolutamente fantástica. E aí É. nós temos um longo caminho pela frente, Renata. Sabe por quê? Olha só, nós temos uma lei de PSA que é de 2021, não foi regulamentada. Vários estados também possuem uma lei sobre isso, não foi regulamentada. Nós temos um projeto de lei do mercado regulado de carbono, tá? O próprio Código Florestal, no artigo 41, ele fala dos serviços ambientais. Essa matéria também não foi regulamentada. Ou seja, estamos apenas começando. E só para finalizar essa fala, eu acredito que vai se criar um mercado privado de compensações ambientais, de contrapartidas ambientais. Até porque, para o meio ambiente, o interessante é que a compensação seja feita, a mitigação seja feita, independentemente que a empresa que causou o dano, ou que precisa compensar por uma questão de marketing, o que seja, se foi ela que causou, ou ela que está executando, não interessa. O que interessa é que o benefício ambiental seja prestado. Então, na verdade, então, assim, vai ser um grande mercado. Aí tem gente, por exemplo, no direito, em algumas discussões, assim, não no direito, mas assim, olha, instrumentos econômicos de política ambiental, você não estaria dessacralizando o meio ambiente. Olha, eu só acredito na proteção ambiental se houver incentivo econômico, porque senão não vai haver proteção ambiental. Ele não vai se sentir estimulado, desde o pequeno proprietário ao grande empresário. Concordo. É super importante essa questão aí do incentivo econômico, né? E realmente é uma mudança, né, Talden? Como você comentou, há 20 anos atrás isso era impensável. Acho que até a própria relação do homem com a natureza era uma relação completamente diferente. E esse é um processo que vem mudando. E realmente no futuro, né, você poder receber pelo fato de ter uma área preservada, de ter, né, um lago, um corpo hídrico ali na sua área, e você está preservando, está ajudando na manutenção disso, é uma mudança muito significativa e importante, né, que era, se alguém falasse isso há 20 anos atrás, talvez dessem risada, né? E hoje é uma realidade já posta aqui. Lógico, algumas coisas precisam ser regulamentadas ainda, mas a gente sabe que isso é uma realidade.
E outra observação que você fez, que é super importante, que eu acho que é até importante aqui eu reforçar, é o tempo, né? A gente acha que são resoluções fáceis, que deveriam ser muito rápidas, mas talvez pelo número ali de partes envolvidas, não dá para ser muito diferente. Frustra um pouco até a gente que está dentro desse processo, mas se a gente até observar, né, a gente aqui como advogado, dentro dos processos que a gente tem, das causas que a gente tem, a gente sabe o quanto muitas vezes demora com poucas partes envolvidas. Quando você leva isso para um universo de, sei lá, mais de 170 países envolvidos, onde você tem política, economia, realidades diferentes, e uma coisa que foi falado também, que eu nunca tinha parado para refletir a esse ponto, são países com diferença de conhecimento, inclusive, né? Não é só questão de diferença de economia, diferença de... você tem diferença de tecnologia, diferença de estágio político, de diferenças culturais. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para a efetivação, de fato, de uma política ambiental global, né? Então, são avanços. A gente que tem essa questão da consciência, essa percepção, é um avanço muito lento, mas talvez aí para alguns países, né, para algumas outras culturas, o avanço talvez seja até muito rápido do que o esperado. Então, isso também é uma coisa para refletir, né? É o que é possível, a gente não vive no mundo ideal, né? Então, dentro do que é possível, realmente, a gente tem avanços, e essa COP trouxe, sim, avanços. E realmente, a percepção até que a gente tinha, que era até uma brincadeira, né? Todo mundo sabia onde, né, falando ali em dezembro, daqui 2 anos a gente teria a COP30 em Belém, mas ninguém sabia ainda onde seria a COP29. Daí, nos últimos dias, teve o anúncio, né, de Baku, mas até então era uma incógnita, ninguém falava na próxima, mas sim, né, daqui 2 anos. Então, realmente, acho que Belém, a COP de Belém, vai ser um divisor de águas. Eu acho que o Brasil está se preparando para isso, inclusive, né, até para como uma força aí nos recursos ambientais, nas políticas e tudo mais. Pelo menos a percepção que eu tive é esse preparo aí do Brasil para essa COP, para realmente ser uma virada de chave. E uma coisa que eu queria também perguntar para vocês, quando a gente fala de mudanças climáticas, de COP, talvez até porque lá inicialmente, né, no protocolo de Quioto, quando ele foi construído e a gente passou, né, na verdade, essas conferências já aconteciam, né, mas o primeiro acordo que a gente pode falar de forma mais significativa, acho que foi o protocolo de Quioto, ele colocava, né, os mecanismos ali de redução, de compensação e o mecanismo de desenvolvimento limpo com a criação de um mercado de carbono, né? O Talden até colocou aí, mas eu acho que é uma coisa mais ampla, né, Talden, na questão de um mercado privado, talvez aí para pagamento de serviços ambientais, para compensações, eu não sei, mas eu queria escutar de vocês, porque está muito relacionado, né? Mudanças climáticas, a questão do mercado de carbono. Como que vocês veem a questão aí do mercado de carbono, né, mundialmente, e o Brasil? Olha, Renata, eu vou deixar a parte do mercado de carbono para o professor Guido, professor Talden, mas eu gostaria de fazer um adendozinho aqui antes da gente começar, porque lá em Quioto a gente já teve um problema seríssimo. Como eu falei, maior sumidor de CO2 são as florestas e os oceanos, mas lá atrás eles deixaram de investir em medidas de florestamento, recuperação de área degradada aqui no Brasil, em razão da gente ter uma cultura aqui secular de se plantar, de se cultivar para a supressão futura com fins comerciais. Então, esses mecanismos de desenvolvimento limpo, eles foram aplicados em indústrias, aterros de rejeito, criação de suínos, mas a questão da vegetação em si, ela ficou um pouco atrasada. E aí a gente volta para aquela tua fala lá no pavilhão da Amazônia. Como se falar em crédito de carbono, mercado de carbono, se a gente não tem esse CO2 retido?
Então, primeiro a gente precisa trabalhar o pagamento, o serviço ambiental, não falo nem o pagamento, o serviço, mas aí, como o professor Talde bem falou, se não for remunerado, se a gente não enxergar isso como um instrumento econômico, não vai para frente, porque a gente sabe que tudo é dinheiro, é business. Então, assim, primeiro a gente tem que partir do pressuposto, se preserva, né, que é o que a gente foi apresentar lá, eu, professor Talde e professor Guido, na COP, uma proposta de pagamento por serviço ambiental por um viés confiável, que foi através dos pagamentos pelos contratos inteligentes blockchain, para que a gente tenha esse carbono, para que então se negocie. E aí, se pensar na legislação, como ele está regulamentado, entendeu? E então, nessa parte aí, eu acredito que professor Talden e professor Guido possam discorrer de uma forma mais apurada. A minha opinião e percepção sobre o mercado de carbono, e foi criado lá atrás, para mim foi um erro, certo? Um grande erro. Porque o que é carbono? Como é que você vai explicar para um índio, para um pescador, certo, que ele tem que preservar carbono? Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que molesta é carbono, não tem ideia de onde está isso, como fazer isso. Então, tem um erro conceitual, certo? Que agora a gente começa a resolver com o conceito de prestação de serviço ambiental. Se você disser para um índio, se você disser para um pescador, olha, você tem que preservar o rio, você tem que preservar o lago, você tem que preservar a floresta, ele faz isso desde que ele nasceu. É intrínseco à vida dele. Então, as pessoas que estão nessas áreas de preservação, as áreas que ainda estão preservadas, elas prestam serviço ambiental desde que elas nasceram. É absolutamente trivial para elas entenderem o conceito. Elas fazem isso de uma maneira natural, elas não entendem isso como um serviço que pode ser remunerado. Essa é a novidade. Agora, o conceito de carbono, para mim, é um erro desde o início, porque é um conceito extremamente complexo, certo? Então, como é que você mede a quantidade de carbono? Tá? Eu, como pesquisador, fui estudar. Tem um documento de 60 páginas, cheio de equação diferencial, com um processo extremamente complexo, caro, certo? Para você fazer uma medida confiável. Dizer que tem 50 toneladas de carbono nessa área aqui, qualquer um pode dizer. Agora, para provar, aí você tem que contratar uma equipe com biólogo, engenheiro florestal, ir lá fazer coleta de medida de folhagem, medida de tronco, medida de raiz, medida de solo, medida de material que está sobre o solo, levar isso para laboratório, certo? Para fazer, né, para calcular quanto carbono, aí bota em umas equações do tamanho do mundo, para chegar a dizer, tem 1 tonelada, tem 50. Quanto custa isso? Custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quem pode fazer isso? Quem tem uma área de mais de 10 mil hectares que vai medir o carbono e vai tentar vender. Então, a coisa deu um foco para o grande proprietário, o cara que tem capacidade de investimento para fazer uma medida confiável, certo? Aí qual foi o efeito? O efeito foi, começou um mercado paralelo, certo? De autodeclaração, de você, eu tenho tantos carbono aqui, né? Aí começa a coisa do tipo, o cara vai lá para o índio e diz, olha, eu vou vender o carbono da sua terra, o cara sabe lá o que é isso, aí ele assina aqui esse papel, ele assina, entendeu? Aí ele não pode vender porque é uma área da União, aí começou, aí prostituiu, né? Bagunçou a história, começou um monte de informação falsa, gente vendendo para mais de um, né? Gente que não podia vender, vendendo, porque o conceito é complexo, é difícil de entender, tá? Aí eu acho que isso é uma opinião meio radical, mas para mim foi um grande erro. Quem inventou esse negócio de carbono e tentou regular esses mecanismos de preservação e não sei o quê em cima do carbono, para mim errou. Eu acho que até é o seguinte, para você dizer assim, a empresa joga tanto carbono, aí eu preciso preservar. Ok, mas conceitualmente é muito complexo. Tá? Então, agora a gente está chegando no ponto certo, que é descobrindo o mecanismo correto, principalmente para o pequeno e médio, que é onde tem volume, né? É onde essas pessoas é que a gente tem que atrair. Então, para mim é um grande erro, é muito complicado. Assim, agora, está posto, certo? Tem muito dinheiro circulando em torno disso. Então, do nosso lado, enquanto pesquisa, é muito caro você fazer do jeito que está lá no manual, não sei o quê. Então, temos que evoluir para alguma coisa com processamento de imagem para poder baratear o custo do cálculo, né, do carbono que está ali fixado ou que foi fixado durante um tempo.
Aí é um tema de pesquisa. Estamos pesquisando, usando aí imagens, né, de satélites em diferentes, né, faixas do espectro, para ver o que é que a gente consegue fazer, para ver se a gente consegue fazer medidas com base em sensores, sejam eles de imagens ou outros sensores, para ter, para baratear com qualidade. Então, é um desafio tecnológico. Se for vendido, acho que destrava um pouco, mas tem um erro conceitual. É um conceito complexo. Não é todo mundo que consegue entender do que se trata. E aí, se é complexo, as pessoas não entendem. Aí você cria uma perspectiva de fraude, né? E daí acho que casa até um pouco com a fala do Talden. Inicialmente, né, dentro do mercado ali de carbono, você tem uma geração maior desses créditos pela floresta a ser plantada, né, o reflorestado. A floresta em pé, você já tem quase uma estabilidade ali da questão do carbono, então ela não é mais tão vantajosa para um projeto como esse. Então, tem até distorções, né? Então, para áreas desmatadas, eu tenho um favorecimento, talvez ao passo que para áreas já protegidas, né, que estão ali há bastante tempo, você talvez não tenha essa compensação que vale a pena. Eu acho que até durante a fala, até do que a gente conversou já, acho que foi um processo de amadurecimento, né? Talvez tenha começado ali com a questão do CO2, de uma compensação do crédito, talvez, né, até com base num projeto anterior que foi muito bem sucedido, que foi a questão da camada de ozônio, do combate, né, ao problema que estava se vivenciando. Então, se pegou o CO2 ali como base para se fazer um mercado para justamente fomentar uma redução aí das emissões, transformando isso de forma financeira, econômica, para se fomentar a preservação. E hoje, acho que com a maturidade que a gente tem depois, né, de muitos anos discutindo essa questão, a gente sabe que é muito mais amplo, não fica só na questão dos créditos de carbono, talvez realmente tem que ser ajustado, porque realmente é complexo, né? E você não. A lastrabilidade desses créditos é complicada, e você às vezes pode acabar caindo no greenwashing, a questão da propriedade, então tudo isso eu acho que são questões aí que a gente amadureceu, vivenciou essas problemáticas ao longo do tempo, né? Então, realmente acho que a gente está partindo aí para uma outra esfera, né? Talvez aí de negociação na questão aí das mudanças climáticas e nos mecanismos para a gente ter um benefício, o próprio pagamento por serviços ambientais, a tokenização vem trazer essa garantia maior, né? Então, não sei, foram coisas que foram surgindo aqui enquanto o professor estava comentando. Bom, eu não sei se o Talden está aqui, se ele consegue falar ainda, mas se pudesse, eu queria te escutar, Talden, sobre toda essa conversa nossa aqui. Não, eu queria falar, nós temos um projeto, né, do mercado regulado de carbono que excluiu o setor, o agro, né? Então, por um lado, é importante que esse projeto surja e, enfim, se não for possível ter o agro, ainda assim é um avanço. Mas, por outro lado, a gente lamenta porque as nossas maiores contribuições para a questão do clima vêm exatamente do setor agropecuário, né? Então, ou seja, não vai resolver nem vai ajudar de forma significativa se eles não entrarem. Eles têm que entrar, eles são os principais, tá? Então, mas de toda forma, já é alguma coisa, já é um avanço. Essa fala do Guido, eu queria contribuir, né, para dizer o seguinte: a gente tem essa ideia de trazer um combo, tá? Então, quando você protege a área, você presta um serviço climático, você presta um serviço de biodiversidade, presta um serviço, por exemplo, até de combater desastres ambientais, porque tem a questão da infraestrutura verde, né? De vegetação à beira de rio, preservação de restinga. Então,
isso é muito mais interessante, você ter essa visão mais ampla, do que ter um foco muito restrito na questão do clima, de tal forma que, às vezes, porque se você pegar o pé da letra, por exemplo, às vezes você tem uma contribuição climática, mas que nem é tão interessante do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista de outros valores ambientais. Então, é importante agregar, tá? A própria questão cultural, né, por exemplo, estilo de vida de um índio, de uma população tradicional, tá? Então, isso tem um valor também. Então, essa ideia de, você vai preservar a sua área, tá? Não, a gente não vai entrar, não vai contar na questão do clima, isso é importantíssimo, tá? Então, eu diria que é um combo, sabe, Renata? Queria só dar essa contribuição. Ah, não, perfeito. E daí, o que a gente pode esperar, né, para essa COP agora desse ano em Baku? Que avanços vocês acham que a gente terá, ou realmente os maiores avanços serão na COP de Belém? Eu vou inverter, tá? Vou pedir aqui, porque a gente está seguindo essa sequência, né? Nara, Guido, eu vou dar uma invertida. Eu acho que, exatamente como a COP de Dubai, essa COP ela começa com um certo descrédito, tá? Espero que também isso seja vencido. Há uma expectativa de que as grandes questões sejam resolvidas no Brasil, portanto, eu diria que é uma COP intermediária, não se espera grandes inovações dela, e a ideia é consolidar o que já existe, ou seja, mais dinheiro do Fundo de Perdas e Danos, consolidar a questão da avaliação global, rever as metas, né, as NDCs de cada país. Então, eu diria que é uma COP intermediária, uma COP de transição até a COP do Brasil, pelo menos essa é a expectativa que se tem. E a Nara e Guido, vocês acompanham aí o voto do... Eu ia falar em outras palavras, que seria uma COP similar à de Dubai, mas que realmente a grande expectativa está aqui no Brasil, né? Eu acompanho, sim, o raciocínio do professor Talden. Eu acho o seguinte, né? Pessoal, uma coisa que eu percebi ali, até pela estrutura dos debates, do que estava acontecendo, é que tem algumas coisas mais formais, assim, tem um framework desenhado, e dentro desse framework, né, por conta do que a Renata pontuou ali, da diferença de estágio dos 170 países, a gente tem gente que as preocupações são fome, as pessoas não têm o que comer, você tem desequilíbrios ali, guerra civil, e a gente tem, acho que a Copa do Bahia foi impactada, e essa próxima, esses conflitos, né, tanto na Ucrânia como em Israel, eles sugam toda a atenção, toda a pauta, né, das discussões do mundo inteiro, fica centralizada, fica muito direcionada para esses conflitos, que inclusive o conflito na Ucrânia foi até uma ameaça ao local ali. Né? Baku, de certa forma, está próximo ali, e a gente está vendo uma certa pessoal da OTAN jogando mais duro, então eu não sei nem daqui para lá a gente pode ter uma situação como a gente teve em Dubai, né? De vai acontecer, não vai acontecer por conta do início do conflito de Israel com a Palestina. Então, também tem esse risco, né? Fica todo mundo meio em suspenso, assim, se vai, se não vai, se vai ser seguro, se não vai ser seguro, por conta dessa coisa do presidente francês aí de dizer que talvez a OTAN entre mais pesado para segurar ali a Rússia. Bom, enfim. Então, isso ofusca um pouco até o debate, a preparação da agenda do meio ambiente. Mas o que eu senti nessa COP, assim, uma certa profissionalização das ações. A gente está vendo uma coisa mais assim de projetos estruturados, formais, com metas, com indicadores, planos de referência, porque como a diferença cultural e de evolução é muito dispar, né? É muito. Então, o que o pessoal está conseguindo fazer é criar um framework, criar uma estrutura macro, e cada país, em cima dessa estrutura macro, tem que definir qual é a sua contribuição, como é que vai medir essa contribuição, e a gente via grupos específicos trabalhando no aspecto transparência, no aspecto dos planos nacionais, certo? Aí eu acho que a gente está
profissionalizando, digamos assim, o acompanhamento do que está acontecendo. Então, independente de qualquer coisa, assim, essa COP de Baku aí no Afeganistão, a gente vai ter um step, né? Vai ter o que aconteceu nesse ano, medido com base no que foi acordado ali, no dever de casa feito por cada país. Alguns vão ter se estruturado melhor, por exemplo, o Brasil, né, definiu metas bem agressivas, de redução de 37% de gases de efeito estufa, 50% de mudança na matriz energética, 12 milhões de florestas de hectares de florestas plantadas. Lá em Dubai, os caras colocaram milhões de hectares de reflorestamento no deserto e estão fazendo. Então, tem coisas mais assim, que eu acho que tem uma evolução nesse sentido, de profissionalização, certo, do projeto grande aí de sobrevivência, né, de tentar reverter essa situação de desequilíbrio que a gente se encontra. E aí, só para fechar essa questão, acho que esse ponto de não retorno, né, quando é esse ponto? Essa é a pergunta dos trilhões de dólares. Quem conseguir responder isso vai ficar trilionário. Então, é muito difícil de responder, porque é um sistema extremamente complexo, muitas variáveis envolvidas, mas todo mundo precisa ficar com medo disso. Acho que o papel de debates como esse é sempre colocar a pulga atrás da orelha. Olha, está acontecendo, estamos caminhando para essa situação, porque, como você disse, essa pessoa diz, está acontecendo essa mudança climática, ou isso é fake news, é invenção da esquerda, da não sei de quem, alguma teoria de conspiração. Rapaz, todos nós aqui temos exemplos, assim, basta perguntar para o cara, quando você era criança, isso acontecia. São Paulo era a terra da garoa. Onde é que tem garoa mais em São Paulo? É a terra das tempestades. Não tem mais garoa em São Paulo, entendeu? Então, basta você perguntar, se a pessoa tiver uma certa idade, você se lembra que aqui tinha garoa, no final da tarde tinha aquela chuvinha, que dava uma esfriada, não existe mais isso em São Paulo. Ou é um calor da peste, ou é tempestade, entendeu? Então, esse ponto... E, de repente, as duas coisas ao mesmo tempo também, né? No mesmo dia. Também tem isso, né, Guido? É tudo junto. Então, mas assim, a gente, acho que nesse trabalho de conscientização começar a colocar na cabeça das pessoas, olha, está mudando, está acelerando a mudança, e tem um ponto que desequilibra geral e a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo. Uhum. Então, e para criar o medo, né? Para todo mundo começar a pensar e a agir. Acho que mas assim, do ponto de vista de Baku, né? Eu acho que tem todo um projeto já estruturado, que todo mundo está se enquadrando, os vários países estão se enquadrando, e a gente vai chegar lá e todo mundo vai dizer o que fez, ou o que não fez, e aí tem pelo menos isso. Mas eu acho que uma coisa mais radical, assim, né, é aqui no Brasil, no meio da floresta amazônica, porque aí a mídia, né, espontânea e mais positiva, porque você vai de novo para um país que é produtor de petróleo, né? Então, aqui, uma imagem mais positiva, mais para o lado bem da força, que acho que repercute mais forte no mundo inteiro. Uhum. Não, e foi boa a sua observação, né? Porque essa questão aí da guerra da Ucrânia, a questão também Israel, foram questões que impactaram, estão impactando até as negociações e o caminhar dessa agenda climática, porque tem a questão política, econômica, mas que está intimamente relacionado aqui com toda essa discussão que a gente está fazendo. Então, talvez, se a gente, né, talvez não tenha avançado ainda mais, um pouco se deve a essas questões, né? E realmente, a gente estava naquele clima, vai acontecer, não vai acontecer, é seguro ir, dá para ir, não dá para ir, e a mesma coisa esse ano, né? Então, fica ainda um pouco em suspense, a gente realmente espera que tenha avanços, mas eu acho que vão ser muito mais confirmações e próximos passos, né, para depois a gente ter uma COP um pouco mais resolutiva em Belém, e realmente é um espaço importante para se conversar, para se negociar, para essa troca de conhecimento que se tem dentro de uma COP, porque realmente é um espaço ímpar, onde a gente consegue ter uma troca ali de
de informações, de perspectivas que a gente não teria em qualquer outro lugar, né? Então, para mim, isso foi muito... foi uma surpresa muito boa esse espaço, nessa oportunidade lá de você realmente ter essas outras visões, né? Essa outra perspectiva, até o que a Nara comentou, a questão da presença dos indígenas, então realmente foi muito forte, e não só dos indígenas, né? A questão cultural era muito grande, porque de repente você cruzava com uma pessoa de kilt, outra pessoa, né, com uma roupa africana, os índios lá de Cocá, então era uma mistura cultural, né, muito interessante ali, cada um trazendo um pouco as suas características, a sua cultura, os seus impactos e as suas necessidades, né? Então realmente é muito bacana. Bom, espero, então, no final do ano a gente, né, ou no final desse ano, ou no início do próximo, a gente refazer esse debate pós aí COP de Baku, né, COP 29, que a gente possa se surpreender, né, com algumas decisões que a gente tem aí no final do ano. E antes de finalizar, então, essa conversa, eu queria que cada um deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores, para a gente finalizar aqui o nosso debate de hoje. Posso começar por você, Ana? Pode. Eu continuo com o meu jargão, que é a união de esforços, né? Como foi bem colocado aqui, tanto do pequeno, quanto do médio, quanto do grande produtor. Eu levanto muito a bandeira do Brasil, que é a questão da floresta, sem desmerecer a transição energética, pelos motivos que eu disse, a gente tem que... O meio ambiente, ele é um todo, mas o carro-chefe do Brasil para essas questões de combate às mudanças climáticas e aos efeitos está intrinsecamente ligado à questão florestal. Então, eu apelo para a união de esforços, a gente não esperar do ente público, sim, dos particulares, a gente ter essa iniciativa, não sei se o professor Talden falou, acredito que sim, que tem que partir mesmo dos particulares, e foi uma das nossas missões na COP, agora em Dubai, que foi levar uma proposta nesse sentido. Então, a minha mensagem que eu digo aqui é a união de esforços, porque quando ela vier, não importa quem deu causa, não importa como vão ser as aparições, e todos nós vamos ser impactados. Uhum. Bom, eu acho que o recado é que todos têm que, né, ficar vigilantes aí, então, temos que ficar atentos ao que está acontecendo com o meio ambiente. Então, é uma coisa de cada um, né? Começa de baixo para cima, óbvio que quem tem poder, né, de fazer investimentos mais vultosos, está lá presidente, ministros, governadores, prefeitos, etc., secretários, etc., óbvio, tem um alcance maior, mas todas as pessoas têm que estar vigiando, têm que estar atentos, prestando atenção no que está acontecendo, no que está mudando, e dando sua contribuição. Você planta uma árvore, a gente tem bilhões de pessoas no mundo. Se todo mundo plantar uma árvore, são bilhões de árvores, certo? Que seriam plantadas. Então, é preciso colocar na cabeça das pessoas. Todos têm que agir. Cada um pode dar uma contribuição. Cada um dando uma pequena contribuição, essa contribuição, né, se a gente... Brasil, temos 210 milhões de habitantes, são 210 milhões de árvores, se cada um de nós plantar pelo menos uma, né? Então, não é uma coisa de cima para baixo, não pode ser de baixo para cima. Agora, todos precisam agir. A gente precisa realmente enfrentar esse problema que está acontecendo, é real. Se a gente não fizer nada para compensar os danos que nós provocamos, né? Nesse caso fomos nós, em algumas outras situações de desequilíbrio ali da Terra, eventualmente foi um meteoro, foi algum, mas agora somos nós que estamos provocando esse desequilíbrio, e é nossa responsabilidade reverter isso, cada um agindo dentro da sua capacidade de contribuir. Acho que esse é o recado. Olha, Renata, é um prazer, né, poder falar aqui, e assim, eu acho que a fala de Yanara, a fala de Guido foi muito feliz. Eu acho que a gente tem que cuidar, né, da casa, cuidar do planeta, das grandes às pequenas coisas, tá? E tanto deixar de lado o discurso pessimista como o discurso que já passou. Pelo contrário, a gente tem que
implementar todas as medidas que devem ser feitas, até porque isso é um processo histórico, então ele vai se afirmar, ele vai chegar. Eu me lembro sempre da frase de Pablo Neruda, né? Acho que é mais ou menos assim: você pode matar uma rosa, 2 rosas, 3 rosas, mas ninguém pode impedir a chegada da primavera. Então, essa, digamos assim, essa primavera climática, né, essa coisa da transição, ela vai chegar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ter uma resistência maior, menor, mas ela vai chegar. E quanto mais a gente se preparar para isso, melhor. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E sempre à disposição. Imagina, a gente foi um prazer aqui estar conversando com vocês. Eu sempre falo, né? Eu aprendo muito, porque às vezes na fala de puxa coisas ali da memória e a gente sempre vai retomando e vai conhecendo outras coisas, né? Então, eu acho que realmente aí da fala de vocês, a questão de ser uma ação conjunta, não dá para a gente esperar só partir, né, dos entes públicos, de um governo ou de outro, ou é uma ação nossa, é uma ação de formiguinha. Eu acho que essa sua fala, Guido, de se cada um plantar uma árvore, né? Quantas árvores serão plantadas aqui no planeta? Então, às vezes a gente acha que é insignificante a nossa ação, mas não é na somatória do todo. Então, isso é uma coisa bastante importante. A questão da transição energética, né? Que a gente comentou, acho que a Yanara falou bem. Ela veio, não dá para a gente negar. Mas não tem um modelo único, né? Não tem assim, essa energia melhor ou é aquela, não. Eu acho que é uma combinação de ações, de projetos, de usos alternativos de energia, que sim, a gente, né, como você agora bem disse, Talden, da gente começar a adotar essas medidas e quanto antes, né, estivermos preparados, melhor, porque os impactos também serão menores, né? Tem toda uma discussão agora muito da questão da matriz energética em relação aos veículos, né? Não, o que é melhor? O hidrogênio verde, não é mais o carro elétrico, né? Não, vamos deixar de usar gasolina para usar o álcool. O que é o melhor? Depende caso a caso, né? Depende da realidade, talvez, de cada um, de cada país, e talvez a combinação de todos. O que importa é a gente fomentar esses usos alternativos, e isso vale para tudo, para todas as práticas. Então, é muito bacana aqui essa oportunidade da gente estar refletindo, né, mais uma vez sobre esse momento importante. E eu queria agradecer, tá, a cada um de vocês, Yanara, Guido, Talden, por, né, dedicarem esse tempo realmente para esse debate. Muito obrigada a cada um de vocês. A gente que agradece. Parabéns pela iniciativa do programa de estar, né, promovendo disseminando conhecimento sobre esse tema que é tão relevante. Obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje, a gente debateu alguns pontos aqui da COP28, que foi realizada em Dubai no final do ano de 2023. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.